A gente vai ver um pouquinho sobre as áreas de industrialização no mundo desenvolvido, que são aquelas áreas de industrialização primárias, tá? Isso é relativamente rápido. Eu quero apontar algumas coisas que são importantes para que vocês consigam acompanhar as leituras que eu estou solicitando com um livro didático, tá? Então a sequência para a gente finalizar a industrialização vai ser a gente dá uma olhada na linha do tempo. Eu vou de novo destacar aquelas coisas mais importantes, bem importantes agora. A gente vai dar uma olhadinha agora nas áreas de industrialização do mundo desenvolvido, que são as principais do planeta. Na outra aula, a gente vai olhar um pouquinho sobre as áreas industriais do mundo em desenvolvimento. E aí também vai entrar os tigres asiáticos e a China, com grandes expoentes industriais atualmente. E, para finalizar, a gente vai estudar direitinho a industrialização brasileira, o histórico, os desafios e aí por diante, tá? Queria chamar a atenção bem rapidinho, quando a gente estava estudando a linha do tempo da economia, só para chamar bem a atenção. Lembra que ao longo da primeira e da segunda Revolução Industrial, a gente viveu os momentos de economia de aglomeração. Eram poucas as cidades que tinham infraestrutura para receber as indústrias, então as indústrias tendiam a se acumular nos mesmos pontos. Então essas são indústrias hoje consideradas tradicionais sob o ponto de vista tecnológico, ou seja, elas são indústrias um pouco mais antigas, mais arcaicas, tá? Mas com setores ainda muito importantes. A partir dos anos 70, a gente vai ter com a terceira Revolução Industrial, e a partir agora dessa década, com a quarta Revolução Industrial, a flexibilização da locação das indústrias naquilo que a gente chama de economias de desaglomeração. Todos aqueles processos que a gente já estudou na urbanização e que a gente discutiu um pouquinho na última aula, mas é muito importante. A partir dos novos mecanismos de transporte e comunicação, depois dos anos 70, é possível hoje deslocar as indústrias para diferentes pontos do planeta, cidades médias especialmente, né? Outros países que antes não tinham condição, porque hoje a gente tem energia para tudo que é lado, linha de transmissão para tudo que é lado, formas de transporte para tudo que é lado, e a internet e a telefonia que possibilitam essa rápida comunicação, e isso facilita muito a dispersão das indústrias, a dispersão das pessoas e o maior crescimento das cidades médias em detrimento das grandes cidades. A gente consegue ver isso muito bem nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos têm duas grandes áreas industriais, na verdade. Eu já falei um pouquinho delas quando a gente viu urbanização também, mas eu vou retomar porque isso é importante, tá? Nos Estados Unidos, gente, a gente tem essa região nordeste e dos Grandes Lagos, que é considerado o Manufacturing Belt, né? O cinturão fabril nos Estados Unidos, que é uma região que se industrializou sob a ótica da primeira e da segunda Revolução Industrial. Então são aquelas áreas que correspondem às colônias britânicas, né, as 13 colônias, são as áreas ocupadas primeiramente pelos ingleses, e é uma área onde foi descoberta, até hoje tem, muito carvão e ferro. Então condições básicas para a primeira e segunda Revolução Industrial. É nessa região aqui de Detroit que se desenvolve a indústria automobilística, a principal indústria automobilística do mundo. Então a gente tem aqui indústrias tradicionais, siderúrgicas e metalúrgicas na região de Pittsburgh, automobilísticas na região de Detroit. A gente tem uma indústria bem diversificada sob o ponto de vista de indústria têxtil, metal mecânica, de alimentos. Vejam que é um complexo industrial muito grande. O maior número de indústrias nos Estados Unidos ainda está aqui, mas ela é uma indústria da primeira e da segunda revolução industrial, especialmente da segunda. O que significa isso? Que ela são indústrias mais de trabalho intensivo. Que é isso? Não são indústrias tão tecnológicas, são indústrias que geram mais empregos, mas aqueles empregos de menor qualificação, né, com salários um pouco mais baixos, que ainda assim nos Estados Unidos são bem elevados, na casa aí dos US$ 16 a hora, então é alto, tá? Mas são setores mais tradicionais, que se por um lado são muito importantes enquanto quantidade de indústrias e enquanto número de empregos gerados, não são tão importantes quanto
a participação, a geração de lucros para a economia americana. Essa é uma região que se destaca hoje muito mais por ser um importante centro financeiro, Nova York, Chicago, por exemplo, do que propriamente pela sua produção industrial. Tanto que algumas áreas aqui dentro são decadentes. A região de Detroit é o chamado Rust Belt, né, o cinturão da ferrugem, em função desse processo que eu acabei de falar, da dispersão espacial das indústrias, que passa a acontecer a partir dos anos 70 e 80 nessa região. Então, as automobilísticas Ford, GM, Chrysler, todas elas saíram daqui e vão se juntar aqui ao norte do México, né, vão formar as chamadas maquiladoras para utilizar a mão de obra mais barata do México, apesar das sedes dessas companhias permanecerem aqui no Texas, junto aos Estados Unidos, na fronteira com o México, tá? Então o poder de decisão não saiu dos Estados Unidos, essas empresas não deixaram de ser estadunidenses, elas deslocam a produção em busca de mão de obra mais barata em aumento dos seus lucros. É o caso da GM do Brasil, por exemplo, que vai utilizar o nosso mercado consumidor, que vai usar a nossa mão de obra, matéria-prima e maximizar os seus lucros, evidentemente. É isso que a gente chama de multinacional e com a partir dos anos 70 isso é muito mais fácil de fazer com o advento da tecnologia de informação e de transporte, tá? A segunda região que eu queria chamar a atenção e que hoje é a galinha dos ovos de ouro da indústria americana é o chamado Sun Belt, é o Cinturão do Sol. Ele pega todo o sul dos Estados Unidos, especialmente a fronteira oeste, pega todo o oeste aqui até o norte, na região de Seattle, tá? É aqui que está a indústria petrolífera, a indústria aeroespacial, a indústria de tecnologia de informação, tá? É aqui que está o mais importante tecnopolo do planeta, que é o Vale do Silício, que fica na Califórnia. Eu acho que eu já devo ter falado disso, mas como eu acho impressionante, eu posso repetir. A Califórnia é um estado americano, um dos 50 estados americanos. Se fosse um país, seria a quinta ou a sexta economia do mundo hoje. O Brasil é a nona, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, a importância do Vale do Silício e todas as suas indústrias de alta tecnologia. E aí vai entrar o que vocês possam imaginar. É de alta tecnologia, tem sede no Vale do Silício. Aí a gente vai colocar a Intel, a Apple, IBM, HP, tá lá o Tony Stark da vida real, lá o Elon Musk, né? Então a gente tem todo esse. A gente vai ter uma mão de obra muito mais qualificada, muito menos numerosa, mas com rendimentos estratosféricos. Produtos de altíssimo valor agregado, né? De altíssimo desenvolvimento tecnológico. Então, o Vale do Silício é muito importante. O silício é um mineral, né, mais importante para a fabricação de chips. Hum, Começou na indústria eletrônica e informática lá nos anos 60 e 70 e vai se consolidar hoje como o principal polo tecnológico do mundo, tá? Mas não é só o Vale do Silício que é importante aqui. A gente tem a sede da Boeing em Seattle, por exemplo, que é a maior indústria de aviação no mundo. A gente tem a sede da Texaco, né? A Chevron e outras petrolíferas americanas aqui no Texas, a NASA, né, que vai estar em Austin, em Houston, e também tem a base de lançamentos no Cabo Canaveral, lá na Flórida. Então é muita indústria de tecnologia. Hoje, se essas áreas são mais recentes, por outras, por outras, por outro lado, ela representa indústrias muito mais tecnológicas e são essas áreas que estão ditando a quarta revolução industrial com inteligência artificial e por aí vai. Boa parte disso está sendo criado aqui no Vale do Silício, tá? Então esse é um panorama bem importante para a gente poder comparar. Segundo, na Europa a gente tem o Vale do Reno Ruhr, especialmente essa região que faz aí a fronteira, né, da Alemanha com a França, mas que abarca Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Tá aqui o principal parque industrial europeu, gente, onde a gente tem a principal indústria farmacêutica do mundo, com a Bayer na Alemanha, que está salvando muitas vidas agora, né, na Alemanha, em função deles terem essa indústria tão forte nesse setor, com produção de insumos, tá, por exemplo. Mas aqui que está também a indústria automobilística, todas
Todas as grandes montadoras automobilísticas europeias estão com as suas montadoras aqui. A gente tem a Airbus, que é uma multinacional europeia, né, que faz frente à Boeing. A gente tem um setor tecnológico muito bem desenvolvido nessa região do Vale do Ruhr, que é uma área de industrialização já recente, né, ou seja, recente eu digo primária, né? São os territórios de Alsácia e Lorena disputados durante a Segunda Guerra. Muitas indústrias tradicionais haviam aqui, só que é um parque que se modernizou. As indústrias tradicionais elas foram deslocadas para o leste europeu, Polônia, Ucrânia, né, em função de uma mão de obra mais barata, tá? Vejam que a Alemanha é um país que vai um pouco na contramão do resto do mundo, no sentido de que ela tem uma mão de obra extremamente cara. É o trabalhador de fábrica que tem a maior hora de trabalho no mundo e ainda assim extremamente rentável, né? Os alemães eles são muito competitivos, apesar de uma mão de obra bastante cara, né? Eles investem muito em tecnologia, inovam muito, e isso faz com que eles se mantenham bastante competitivos. A Inglaterra, que outrora já foi a grande líder da Revolução Industrial, ela perde cada vez mais espaço, mas tem um importante tecnopolo aqui dentro ainda, que é o corredor MI5, né, na região de Londres, tá? Importantes universidades, mas o coração da indústria europeia tá Alemanha e França, são as duas grandes potências industriais, seguido depois pela Itália e aí Reino Unido, tá? Os quatro grandes. E para finalizar em termos de área mundial, né, em termos de países desenvolvidos, e eu já estou finalizando a aula, a gente tem o Japão, que é um grande tecnopolo, né? Tecnopolo de Tsukuba. O Japão ele se industrializou um pouquinho depois da Europa, bem depois da Inglaterra, por exemplo, né? Mas um pouquinho depois dos países europeus ocidentais e um pouco depois dos Estados Unidos. A industrialização japonesa ela começa com o fim da era Meiji no Japão, que, para quem não conhece, a era Meiji no Japão era basicamente um Japão feudal que existiu até o final do século XIX, tá? Então era o imperador, a grande figura política né? E que a gente tinha os japoneses vivendo em pequenos feudos quando os americanos começam a pressionar o Japão a abrir o seu mercado para os seus produtos. Então o imperador, ao invés de simplesmente abrir o país, ele acaba eh, designando, ele acaba então designando aos líderes desses pequenos feudos a responsabilidade de industrializar o país. E é daí que surgem as aibatsus e as keiretsus, né? As aibatsus elas vão ser empresas familiares. Alguns clãs feudais, né, vão desenvolver a indústria da família. Então eles acabam se especializando em determinados setores, né? Daí que surge a Mitsubishi, Toyota, por aí vai, tá? Com o passar do tempo, os Estados Unidos passam a acusar o Japão de protecionismo, né, já que ele tinha basicamente uma única empresa de cada setor. E aí isso começa a gerar alguns impasses, e com o tempo o imperador então ele acaba designando, né, novamente que esses grupos eles criassem uma competição interna. Olha que legal, então eles criam as Keiretsus. E isso justifica por que a gente tem hoje uma indústria japonesa, como por exemplo a Yamaha, que faz de teclado, a bateria, ou seja, no setor musical, mas também produz moto, também produz ar-condicionado. Então eles começam as próprias, a Mitsubishi, né, produz de elevador a carro, a TV. Então eles começam a competir entre si para não ter que abrir o seu mercado aos americanos, né? Os japoneses já tinham essa visão. Tem um filme que mostra muito bem essa pressão que os japoneses eles sofriam, que é O Último Samurai. É um filme muito bom, sugiro para quem quiser assistir aí, tiver de folga. E claro que os japoneses, apesar de entrar um pouquinho mais tarde nessa corrida, eles são extremamente eficientes e disciplinados. Apesar de nunca terem sido muito bons em criar coisas, eles sempre melhoraram os processos. Então, hoje eles são os grandes líderes no setor da robótica e da indústria automobilística. Mas vejam que eles não inventaram
nem a robótica e nem a indústria automobilística. Eles passam a copiar o que os americanos e europeus fizeram e vão melhorar os processos. Tanto que eles criam o toyotismo com a ideia de uma produção por melhor qualidade em detrimento de quantidade, buscar aquilo que o mercado quer em detrimento de produzir muita quantidade. E aí vale a expressãozinha máxima, né? O sistema just in time do toyotismo. Ou seja, é produzir o produto necessário, na quantidade necessária, no momento necessário, de tal forma que não ocorra uma superprodução, que gera a crise de 29, por exemplo, nem o país ou as indústrias produzam tão pouco que deixem de vender. Então a demanda entre oferta, desculpa, o equilíbrio entre oferta e demanda, ele está sempre equilibrado. É isso que o mundo inteiro hoje adota, gente, tá? Exceto alguns setores, como eu falei lá, da indústria da calça, na China, que todo mundo vai ter que consumir esse negócio, aí é economia de escala. No resto, é adequar a demanda à oferta. Isso é o mais importante. É o sistema just-in-time que hoje manda em tudo que é setor de indústria de alta tecnologia, seja ela automobilística, seja ela de tecnologia de informação, seja ela farmacêutica, tá? Tudo é oferta e demanda, tudo bem? Sistema just-in-time. Eles são destruídos depois da Segunda Guerra, né? Mas rapidamente eles recebem ajuda dos Estados Unidos para se reconstruir. Então vejam como tudo é economia, né? Numa semana eu te toco 2 bombas atômicas, na semana seguinte eu estou fazendo um acordo comercial contigo para que tu consiga sair da crise, né? E é assim que o Japão, em 2 ou 3 décadas, ela já está competindo novamente, ali nos anos 70 e 80, já está competindo com a indústria europeia e americana. O que se tinha de ideia da indústria japonesa nos anos 70 é o que a gente tem de ideia da indústria chinesa nos dias de hoje. Um franco crescimento, altos investimentos em tecnologia, mas ainda um receio muito grande. Sabem que eles não chegaram no patamar dos grandes ainda. Mas assim como hoje a indústria japonesa ela é muito respeitada, né? Inclusive é considerada a melhor indústria em alguns setores. Vocês podem ter certeza que a China, já já, daqui a uma década, ela vai ter esse também, esse respeito industrial daqui a pouco. Mas isso é papo para próxima aula, gente. Até mais.